O Brasil está pegando fogo. Um julgamento que pode mudar o rumo da política nacional. Revelações bombásticas que abalam os bastidores do poder em um país dividido entre a justiça e a perseguição. Quem está falando a verdade? Quem está manipulando os fatos? Você precisa saber de tudo que está acontecendo agora, porque este é um daqueles momentos que entram para a história. E se você quer entender o jogo por trás das manchetes, fique até o final, porque o que vamos revelar aqui pode mudar completamente a sua visão sobre o futuro do país. Façam as contas comigo. Um tribunal que tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era magro. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério? Que é um julgamento imparcial? Ora, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha, porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma, toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelas federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar. E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso, e agora quer condenar essa pessoa a 14 anos? Vou falar uma coisa para você aqui, que eu não estou falando para eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo para mudar mesmo. Agora, eu falo para você, brasileiro, que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que, para poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai para a cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos, enquanto não tem nenhum corrupto da Lava Jato preso, enquanto não tem nenhuma pessoa que comete crimes sérios nesse país, como no PCC e no CV, estão sendo soltos pelo STF. É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes e têm manchado a história desse país. Mas pode ficar calmo, tenham paciência e um dia nós venceremos. Ministro Alexandre de Moraes, se fosse uma idosa tendo seu direito aviltado, violentado pelo Supremo Tribunal Federal, nós também teríamos que subir nessa tribuna para protestar contra Vossa Excelência. E Vossa Excelência fala com naturalidade. Com 43 idosas condenadas ilegalmente. Fica aqui dessa tribuna, como líder do Partido Liberal, o nosso protesto por esta mais uma fala infeliz do ministro Alexandre de Moraes. E queremos dizer, nós só estamos começando, brasileiras e brasileiras, essa batalha. Hoje, arbitrariamente tornam o presidente Bolsonaro e mais os 7 réus neste processo. Mas queremos dizer que se pensaram que a gente ia baixar a cabeça, nós hoje já começamos a obstruir aqui na Câmara. Hoje aqui na Câmara ninguém vai fazer nada, não teve ordem do dia e nós vamos continuar nessa trincheira da luta pela democracia, da luta pelo devido direito do processo legal que está sendo aviltado pelo Supremo Tribunal Federal, da luta nas ruas. E aí, quando a gente fala de ruas, cadê a esquerda?
Eu quero perguntar aos telejornais, aos jornais impressos do Brasil, que de vez em quando nós fazemos as nossas manifestações, eles querem dizer manifestação flotou. Tá bom, eu quero ver agora que o deputado Boulos convocou a manifestação para domingo na Paulista. Tá aí! Quero ver a imprensa falar de domingo, eu quero ver quantas pessoas vão estar lá. E no dia 6, nós vamos mostrar para o Brasil quem tem povo, quem tem voto e quem tem gente. A esquerda, dia 30 agora vai estar lá. Eu vou estar assistindo de casa porque eu quero ver. Eu quero ver quantas pessoas estarão na Paulista. Agora quero dizer, dia 6, nós vamos lotar a Paulista pela anistia dos presos políticos, que estão sendo condenados sim. Não só a Débora, que aí o ministro Luiz Fux parece que pesou a consciência. E aí o ministro Luiz Fux diz, realmente, a dosimetria está errada. Ora, depois que a condenam, vem com discurso de lamúria? Não. Pode deixar, ministros dos STF, porque nós aqui na tribuna e na Câmara vamos fazer a devida justiça e nós vamos colocar aqui no mês de abril mais de 300 votos pela anistia de todos os presos políticos do 8 de janeiro. Isso vai ser só o início. Lá no Senado, vamos dar outra lavada, porque o povo não aguenta mais ver injustiça. Se estavam achando que esta narrativa, este grupo, essa associação da Suprema Esquerda ia nos intimidar, jamais. Nós vamos continuar nas ruas e continue o arbítrio deles, se eles quiserem. Porque eu vou dizer uma coisa, se tomarem a decisão errada de quererem prender o nosso líder maior, o nosso presidente, eterno presidente Jair Bolsonaro, eles vão ver o que vai acontecer neste país e eles verão o resultado das urnas em 2026. Aí é que a direita vai crescer com força. Não cometam esse desatino. Respeitem o devido processo legal. E eu quero dizer, eleição em 2026 sem Bolsonaro é uma vergonha, é um ataque à democracia brasileira. Isto sim que é golpe. Bolsonaro voltará em 2026 para que nós possamos mostrar que este Brasil jamais virará as costas a um presidente honesto, a um presidente patriota, que reviraram estes 2 anos para falar de algum roubo dele. Tinham falado das joias. Agora, deputada Érica, o TCU falou que as joias são personalíssimas. A joia já não serve mais para vocês têm que arrumar outra coisa. Porque não vai colar em Bolsonaro a mesma chaga que colou em Lula. Lula foi condenado e descondenado por ser corrupto, ladrão. Bolsonaro não, homem honesto, patriota, e que se for condenado da forma que estão querendo fazer uma condenação política, eu digo em alto e bom som, o Brasil terá uma reação que nunca ninguém viu neste país, e a direita em 2026 voltará para cá. Colegas deputados do PL que aqui estão comigo me ladeando, não só com 99 deputados não, e aqui tem de outros partidos também. Nós voltaremos a esta casa com mais de 200 deputados em 2026 e com uma bancada no Senado de mais de 30 dos 54 senadores, e aí nós vamos ver a democracia voltar nos eixos. Porque o que nós estamos vendo aqui é um superpoder, STF, se sobrepondo sobre os demais poderes. Aliás, virou aliança da Suprema Esquerda, Executivo e Supremo Tribunal Federal. Isso é inadmissível na nossa Constituição. Colegas deputados, vocês que me ladeiam aqui nesta tribuna, nós só estamos começando a nossa luta. Se preparem, brasileiros. Nós vamos ocupar as ruas para defender o legado de um homem honrado chamado presidente Bolsonaro.
Mas eu quero dizer à esquerda, hoje, só hoje, nós vamos ocupar esta tribuna e o nosso tempo para defender o nosso líder maior. Mas a partir de amanhã, o que nós vamos voltar a falar é que o brasileiro que foi enganado na eleição com a promessa de picanha e cervejinha barata, o brasileiro não tem nem picanha, nem café e agora nem ovos, nem abóbora, nem legumes. O brasileiro só tem imposto e taxade. É só isso que o Brasil tem. As pessoas, e eu tenho ainda o hábito de ir ao supermercado, estou vendo as pessoas levando seus carrinhos que outrora, no governo Bolsonaro levava, pagava e levava para casa, devolvendo mercadoria porque já não dá mais o dinheiro. A inflação voltou. O governo não corta gastos. O governo tem um ministério e parece que agora foi para o Japão e vai trazer mais ministros. Deve querer aumentar o ministério mais uma vez para atender outros interesses. Que triste, Brasil. Este dia, para alguns pode ser para tristeza, mas para muitos de nós é o dia de nós estreitarmos os nossos laços de força e amizade para irmos para a trincheira da batalha. E nós não vamos deixar nem as ruas, nem as redes sociais. Podem tentar censurar à vontade. A turma que sabe usar redes sociais, e não porque fazemos fake news, mas é porque a gente fala a verdade. Nada se pode contra a verdade. Sabe por que a esquerda não tem força em redes sociais? Porque sempre mentiram, enganaram e mascararam. Um dia a casa cai. A casa caiu para a esquerda. A partir de agora, nos suportem, porque a partir de agora seremos mais intensos do que nunca. Viva o presidente Bolsonaro! Um deputado que me antecedeu na tribuna, ele disse o seguinte: sabe qual foi o crime do Bolsonaro? O crime dele foi duvidar das urnas. Eu queria perguntar ao deputado em que lei, qual artigo de que lei que está escrito que você duvidar de alguma coisa é crime. Sim, eu preciso saber. Eu, como advogada, né, eu preciso saber. Onde está previsto o crime de duvidar das urnas? Deputado Zé Medeiros, Vossa Excelência, inclusive, é autor de um projeto, ou relator, agora não me engano, de um projeto na CCJ sobre mudança no sistema eleitoral, para trazer mais transparência ao sistema. Assim como eu fui autora de uma PEC para trazer mais transparência ao sistema. Mas tem uma parte aí do parlamento, né, que vivem da mentira, que usam a imunidade parlamentar apenas para mentir, que também não é crime, né, porque afinal de contas tem imunidade parlamentar, pode dar sua opinião, pode falar o que quiser, mas infelizmente trazem desinformação. E essa última desinformação que houve lá no julgamento supremo, feita pelo ministro, é de que o Trump teria elogiado o sistema eleitoral brasileiro. Isso é uma mentira. O que ele fez foi elogiar o sistema de biometria, de identificação do eleitor, mas ao mesmo tempo ele fala que tem que ter voto no papel, que o papel ele é tecnológico também, a forma como você faz a eleição, mas tem que ter voto no papel, porque o voto tem que ser materializado até para poder ser conferido, auditado. Então, assim, são muitas desinformações, muitas mentiras que não são contadas por aquelas pessoas que ousam questionar, duvidar de um sistema. Por que não? Eu acho que dúvida, né, você ter dúvida ou não, qualquer coisa é passível de você duvidar. A única coisa que não é são os dogmas. E que eu saiba, urna eletrônica, deputada Cris, não é dogma. Eleição não é dogma. Ninguém precisa ter fé para votar, mas nós precisamos sim, sempre, de cuidar para termos um sistema mais e mais transparente e confiável, porque a população que vota, né, aqueles de quem emana todo o poder, eles têm o direito de confiar naquilo que eles fazem, mas é totalmente legítimo duvidar. Né? Então é isso, né? Chega de desinformação, e se o crime do Bolsonaro foi duvidar, é óbvio que ele não cometeu crime nenhum.
povo de direita, o povo de bem do Brasil, a injustiça que está sendo cometida contra Jair Messias Bolsonaro, a esquerda, como não era de se esperar nada diferente, está se divertindo, está tripudiando, mas eles sabem que Bolsonaro é um homem honesto, um homem que está sendo julgado e que vai ser condenado por crimes que não cometeu, enquanto que o líder deles, sim, foi condenado por corrupção. Podemos dizer que é um ladrão descondenado pelo STF. Nunca foi absolvido, foi descondenado por questões técnicas. Bolsonaro é um homem honesto. Golpe, não existe golpe sem forças armadas, sem sangue, sem corpo. Isso é conversa fiada do senhor Alexandre de Moraes. Nós estamos diante da maior perseguição política e jurídica da história desse país. É um verdadeiro espetáculo televisionado que está mostrando ao Brasil e ao mundo que a maior casa de justiça do Brasil, na verdade, se tornou uma casa política que tem um único fim, de destruir a maior liderança das últimas décadas da direita que o Brasil já teve. É um verdadeiro show de horrores. Quando nós pegamos o que está em jogo, nós vemos que jamais um presidente da República, um ex-presidente, foi tão perseguido, teve a sua vida pessoal, financeira e política devassada de maneira tão vil e tão implacável como a família do presidente, como o presidente Bolsonaro e sua família, que está sendo perseguida, investigada e tripudiada por todos os meios de comunicação, sem dó nem piedade. Aliás, ele está sendo acusado de um crime que jamais cometeu. Logo após as eleições, inclusive, ele saiu do país porque seria melhor para todos, inclusive para o adversário, assumir a presidência, fazendo inclusive a transmissão do cargo do Exército e das Forças Armadas antes da transmissão, em dezembro ainda, antes do Lula assumir, justamente mostrando a pacificação do país. Aliás, é flagrante ver a parcialidade da turma que está julgando o caso. Nós temos Flávio Dino, Alexandre de Moraes, que são adversários declarados do presidente Bolsonaro. E o Zanin, ministro Zanin, que inclusive tinha declarado seu impedimento para julgar Bolsonaro e agora acha que está apto, sendo que ele foi advogado do adversário político de Bolsonaro na última eleição. E a pior aberração jurídica, dentre tantas, é ver que o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, que é a vítima, não pode nunca, num país sério, numa democracia, num Estado de Direito respeitado, ser também o julgador do processo. Então é a vítima que é o acusador, é o julgador da sua própria causa. Isso é um absurdo. Nenhum país sério admitiria um processo tendo essa condução. E, aliás, as ditas provas contra o presidente Bolsonaro nada mais estão baseadas do que numa delação que teve 11 versões, 11 mudanças que não valem como prova em nenhum país sério, em nenhum processo sério. Ou seja, o pior de tudo é que a gente já sabe. O STF já decidiu antes mesmo de julgar. E quem está no banco dos réus não é apenas o Bolsonaro. Quem está no banco dos réus é a democracia brasileira. Porque já não existe mais Estado de Direito. Já não existe mais devido processo legal. Já não existe mais presunção de inocência. Já não existe contraditório, ampla defesa e direito de recorrer duplo grau de jurisdição. Porque tudo começa, tudo vai e se encerra no Supremo Tribunal Federal, que nem seria o foro para julgar pessoas sem foro privilegiado. E eu tenho aqui, vocês sabem o que é isso aqui? São 30 metros de denúncias feitas pela própria mídia, de abusos e violações de liberdades individuais. Isso aqui é mídia, isso aqui são 270 fatos, mais de 270 fatos de denúncias feitas pela própria mídia, de violações às liberdades individuais nos últimos anos por parte do Supremo Tribunal Federal.
que já não é uma corte de justiça, mas é uma corte política, infelizmente. Então é preciso retomar a dignidade dessa casa. É preciso que o presidente da Câmara, que o presidente do Senado retomem o papel legislativo das casas e não deixem que o Supremo legisle no nosso lugar, faça política pública no lugar do Executivo e comande o país. Hoje são 11 pessoas que comandam o Brasil. Nós já não somos uma democracia com tripartição de poderes. Por isso, anistia já, em favor da Débora, em favor de todos os inocentes, presos políticos no Brasil, porque há sim presos políticos no Brasil, pessoas inocentes que estão pagando por esses abusos de autoridade vindo da Suprema Corte. E CPI do abuso de autoridade já. Então, agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que isso é um julgamento justo ou estamos vendo mais um capítulo de uma guerra política sem limites? Comenta aqui embaixo porque a sua voz faz toda a diferença. Se esse vídeo trouxe informações importantes para você, deixe o seu like porque isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo independente. E também se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum detalhe dos bastidores do poder. Compartilhe com seus amigos porque a informação é a nossa melhor arma. Nos vemos no próximo vídeo.